nós estamos dando início a mais uma edição da série Engenharia e Arte. Hoje eu vou conversar com a arquiteta Keila Porto, que é uma profissional que vem se destacando na arquitetura nordestina e nacional, já com uma inserção muito grande nesse segmento, que faz realmente da arquitetura uma arte, como nós sabemos que é. Ô Keila, primeiro bem-vindo ao canal Arte Agora. Eu quero dizer que rever você é uma coisa muito boa. Keila, ela é de uma família com um grande pé na arte. Keila é filha de Valdênio Porto, que durante muito tempo foi presidente da Academia Pernambucana de Letras e com o qual eu tive memoráveis lutas pela valorização da literatura, do livro, da leitura, enfim. E Keila sempre esteve presente na vida de Valdênio, né? Mas Keila, tudo bom, Keila? Tudo bom. Bom dia. Keila, eu queria inicialmente que você contasse para a gente quem é Keila Porto. Nós começamos essas nossas entrevistas contextualizando a presença do convidado no programa, além de contextualizar, além de registrar a passagem dele no canal até agora. Contextualizar Keila no programa significa que ela vai dizer exatamente quem é. E eu queria que você comentasse quem é Keila Porto. Keila Porto. Keila Porto, desde criança, sempre teve uma ligação muito forte com a arquitetura. É uma coisa que eu não sei dizer quando a arquitetura Não, mas apareceu na não minha quero vida. saber disso não. Isso a gente vai ver depois, oxente. Tem o programa. Não, senhora. Ah, Eu é quero assim, saber quem não? é Keila Porto. Keila Porto, ela nasceu aonde? Eu sei que a família, a Valdênia, Ah, a família, a família, é, a sua família tem um pé muito forte em Caruaru, mas não sei se ela nasceu em Caruaru. Eu não. sei que eu queria que você falasse de você mesmo. Quem foi? Quem é? Você nasceu aonde? Você cresceu aonde? Deixa a arquitetura para depois. A arquitetura a gente vai ter muito tempo para conversar sobre ela. Eu queria que você comentasse Então, tá quem é bom. Keila Porto. Tá bom. Keila Porto. Nasceu em Recife, filha de Valdênio Porto, de Caruaru, e de Anunciada Coelho de Bonito. E os dois decidiram casar e viver em Recife, e daí o meu nascimento em Recife. Desde criança fui muito ligada à praia, né, porque cresci em Boa Viagem, então o mar é uma coisa muito importante na minha vida, toda essa referência. E também a poesia de papai, que papai era um professor, contava história, como contando a história da humanidade, como quem conta a história para a criança. Então, essa veia, né, por dizer assim, relativa à história, é muito forte na minha vida, desde muito, muito pequena mesmo. A música também entrou muito cedo na minha vida, eu toco piano desde os 9 anos de idade. Depois, tinha um programa muito forte lá em casa de atividades. Então, a gente fazia muitas atividades, né? E eram múltiplas, em todos os sentidos. A gente estudava como qualquer criança, mas tinha também essa parte de música, de viagens, então eu estudava história pelas cidades, a gente conhecia o Brasil estudando a história de cada estado, de cada cidade, e isso foi muito forte na minha formação. Depois, aos 15 anos, eu fui para a Inglaterra, para um Finnish School, uma escola interna, para estudar inglês e também toda a etiqueta, né, que rege na Inglaterra, as leis da Inglaterra. A gente teve essa formação também na Inglaterra. E depois de formada, né, aí fui trabalhar na Itália. Trabalhei um ano no Keila, no Estúdio del você, Bufalo. você era uma criança muito buliçosa, assim, muito taquina, ou você era mais Demais. quietinha? É, não é? Não, não. Eu sempre fui, mamãe disse que quando eu parava, ela me encontrava dormindo em algum lugar. Era quando fantástico. Era em botamenta, eu apagava. Mas ela não era uma criança que parava, não. Então eu andava pelos telhados, eu construía Eita! casas, pegava madeira, construía casa com o resto de madeira, as madeiras caíam na minha cabeça. E isso desde 2, 3 anos de idade. Não parava para nada, Pra nada. nada, não Era você ficava sem música, era aquela. teatro,
Fazia teatro, cantava no coral da escola, sei lá, é tanta coisa, fazia hipismo, eu fazia, Olha sempre muito tudo apaixonada que por desse. cavalo, então Agora, fiz muitos anos de hipismo. É, tudo assim, muita agora coisa, ok, ao lá. mesmo tempo. E me diz uma coisa, então você teve uma formação extremamente, vamos dizer assim, completa, né? Que você tocava piano, você Bem fez hipismo, abrangente. você não é, É. fazia muita coisa, né? Mas o amor pela arquitetura, você descobriu com qual idade que você gostava de arquitetura? Porque uma coisa importante que a gente cita é que as pessoas elas crescem, eventualmente elas decidem logo cedo seguir a carreira do pai, né? Que não foi o caso de Keila. Né? Valdênio Porto era um médico, um grande médico, além de ser um grande escritor, mas era um grande médico. Mas Keila disse, não, eu vou fazer arquitetura. Como foi essa decisão sua de abraçar a arquitetura? Você descobriu com qual idade que você gostava de arquitetura? Olha, eu acho que eu não sei te dizer exatamente a idade, porque é como eu te disse, eu com 3, 4 anos de idade, 2 anos, não me lembro, eu já pegava as madeiras e saía construindo, eu gostava de construir. Mas tem uma influência muito forte do papai. Papai desenhava divinamente bem. Não sei se você chegou a ver os desenhos dele, de Olinda Brasada. Ele desenhou toda a cidade de Olinda para escrever o livro. E ele desenhava muito bem. E ele construía também. Ele gostava de construir. Então, ele construía, ao longo da vida dele, ele construiu várias coisas. E eu participava daquilo. Entende? Então, eu digo assim, eu comecei, eu acho que as minhas primeiras construções foram na areia de Boa Viagem, construir nos túneis de areia com ele, os castelos de areia, porque eu passava os carrinhos por dentro dos túneis e ele me ensinava como segurar aquilo, fortificar aquela areia de forma que ela ficasse rígida. Eu não sei te dizer exatamente quando a arquitetura entrou na minha vida. Eu acho que ela esteve lá desde sempre, porque eu sempre estive construindo alguma coisa. Podia ser uma casa de boneca, podia ser uma casa para eu entrar. Eu tinha que ter alguma coisa para construir. Então, realmente é muito difícil dizer. Agora, a influência forte da medicina lá em casa tanto é que meus irmãos são médicos, né? O meu irmão e minha irmã. E eu fui a única que eu digo, eu sempre brinquei dizendo que eu era a ovelha negra da família, porque eu fui a única que saí do grupo, né? Mas tinha esse lado também, que eu tive uma formação muito forte em relação à arte. Eu tinha um tio, que ele era professor, psicólogo, professor também, e morou muito tempo na Itália, em Roma, então ele falava muito sobre história da arte, e ficavam aquelas discussões lá em casa. Então aquilo sempre, era eu brincando de boneca e ouvindo aquilo. Então, e os livros, e aquela biblioteca, e as aulas de geografia, e o entendimento, né, a plaquinha Lapense, que eu acho que você chegou a ver na biblioteca, e também é muito forte essa influência da história, da arte. Então, se eu já tinha alguma tendência para arquitetura, foi muito fácil fluir para esse lado. Apesar de não ter absolutamente, eu tenho uma família imensa, imensa, e não tem nenhum arquiteto, eu sou a única arquiteta. Então, essa dificuldade eu tive quando comecei o curso, porque eu não tinha nenhum engenheiro, todo mundo é de outra área. Então, eu tinha uma dúvida, eu tinha que tirar com o professor. Se eu não tirasse com o professor, eu não tinha a quem recorrer. Então, foi muito difícil o curso de arquitetura para mim, eu me sentia muito sozinha, mas eu comecei a estagiar desde o primeiro ano de arquitetura e fui seguindo a vida. Fui seguindo a vida. Perfeito, Keila. E aí você cumpriu o curso de arquitetura, já tinha uma experiência internacional, você já tinha passado um tempo fora do Brasil, enfim, aí você foi gostando, se aperfeiçoando cada vez mais. E aí, Keila, eu queria que você começasse a falar realmente a tua vida enquanto arquiteta. Enquanto arquiteta. Você é uma pessoa de grandes projetos. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua carreira como profissional da arquitetura. O Keila, para quem a gente vai conversar daqui a pouco também, Keila hoje em dia, ela ao lado da arquitetura, ela também tem uma participação grande na comunicação. Ela faz um programa de arquitetura, né? Destinado a arquitetos, inclusive, também. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida como arquiteta. Porque tem mais uma coisa, né? Porque uma coisa que é importante é que a arquitetura é arte pura. A arquitetura é arte pura. É, o arquiteto ele tem a chance
de construir, modificar o mundo a partir de ideias. Eu queria que você falasse um pouco disso. Uma coisa que sempre me incomodou na arquitetura foi o fato dela ser muito elitista. Então, eu sempre busquei, quando eu tentei, eu até consegui a bolsa para fazer meu mestrado, mas era uma dificuldade horrível, assim que eu me formei, porque eu tinha que falar duas línguas, eu falava inglês, porque eu tinha ido para a Inglaterra, mas não falava outra língua. E queria ir para a Inglaterra ou para a França e tinha 90 dias para aprender outra língua e ser entrevistada e tirar o atestado de fluência. Foi um horror, eu estudei como uma louca, mas consegui. Ganhei a bolsa, mas foi exatamente em 1990. E Collor assumiu, cortou tudo e eu ganhei, mas não levei. Então, nessa época, eu estava recém-formada, tinha uns médicos que circulavam muito lá por casa, e tinha um que tinha contato com uns médicos da Itália, e a filha de um deles era filha de um arquiteto famosíssimo lá, e o Franco Fatilla, e aí, através dele, eu terminei indo trabalhar no estúdio del Búfalo. Então, esse lado aí, esse ano que eu passei, realmente foi uma imersão em arte, porque você morar em Roma já é demais, né? Porque em cada esquina, você tem uma aula de arquitetura, cada rua, cada calçada é uma aula de arquitetura. E tem os vários planos, né? Vamos dizer, assim que eu cheguei, depois eu aluguei um apartamento, fui para um apartamento com algumas italianas. Mas logo que eu cheguei, eu fui para um convento. E no claustro desse convento, a gente via, assim, a 1 metro de altura, as arcadas de uma construção que estava abaixo. Porque Roma tem uma cidade milenar, então tem cidades sobre cidades, né? Então, essa formação em Roma foi muito importante. Eu terminei não indo para a minha bolsa, mas Deus sabe o que faz, né? Leva a gente para onde a gente tem que ir. E, e lá eu tomei como um padrão, que eu tinha que usufruir o máximo possível daquilo. Então, naquele ano, eu visitei 27 cidades. Mas eu não visitava as cidades como normalmente a gente visita. Eu ia para museus, era um turismo diferente. Tanto é que quando eu chegava de viagem, as meninas separavam as fotos de detalhe de arquitetura e as fotos do passeio, para poder ver, porque ninguém aguentava tudo quanto era detalhe, piso, parede, não sei o quê. E eu tive uma sorte fantástica, assim que eu cheguei em Veneza, estava tendo uma mostra chamava Os Celtas, a Primeira Europa, que eles passaram 5 anos montando essa mostra, e por coincidência eu cheguei exatamente na abertura. Então, passei um dia no Palácio Grazi, aprendendo uma aula fantástica de Israel, pessoal. Quando eu voltei da Itália, então, o que era já uma realidade no mundo assim, mais desenvolvido, aqui no Brasil ainda estava engatinhando, que era a arquitetura via computação, né? O AutoCAD, todos esses programas de formato. E eu já fui logo aprendendo, porque lá no escritório já não tinha mais ninguém desenhando à mão livre, era tudo no computador. Então, eu tive essa aula tecnológica bem cedo na minha profissão. E quando eu cheguei nessa mostra, me chamou a atenção as telas digitais que a gente escolhia para ter se você queria, o que você queria ter de aula de história, você clicava ali, tinha toda a explicação daquela mostra, no primeiro, no piso térreo, né? E depois você ia visitando a mostra já com toda aquela aula inserida no cérebro. Então, essas visitas eu passava horas, eu caminhava em torno de 12 horas por dia, porque eu, durante a faculdade, li que Corbusier, ele não era arquiteto de formação, mas ele era um autodidata. E ele se formou como? De bicicleta, desenhando os prédios pela Europa. Eu digo, bem, de bicicleta não dá, de trem dá, com a máquina fotográfica. E foi o que eu tentei fazer. Primeiro eu fiz no Brasil. Todas as férias minhas, durante o curso de arquitetura, eu viajava para algum estado e eu ia conhecer a arquitetura barroca, a particularidade de cada estado do Brasil e a importância dela ao longo. Né? A arquitetura contemporânea, eu tinha aquele livro Arquitetura Contemporânea, eu batia nas portas em São Paulo, quase todos me deixaram entrar, eu batia nas portas e eu sou estudante de arquitetura e eu queria conhecer, porque é um marco importante da arquitetura, esse edifício, essa casa, essa construção.
E as pessoas eram muito atenciosas e me deixavam entrar e conhecer. Então, eu fui me formando durante o curso de arquitetura. Quando eu fui para a Europa, então eu fiz a mesma coisa já na Europa. E aí foi uma formação muito rica, não é? Porque realmente eu estudava as cidades. Eu caminhava uma média de 10 horas por dia. Quando ia anoitecendo, eu voltava para onde eu estivesse hospedada, porque eu tinha medo de 8 horas da noite lá, tá anoitecendo, né? Então, eu voltava com medo de ficar na rua sozinha. Então, eu conhecia as cidades diurnamente, não conhecia noturnas, mas diurno eu conhecia bastante. E assim eu fui fazendo minha formação, né? E voltei, comecei a trabalhar e tive a oportunidade de trabalhar na academia, né? A gente lutou muito, você falou da Academia Pernambucana de Letras, mas a gente conseguiu fazer aquele projeto vários, né? Teve os jardins, o museu, a sala de leitura, a reforma da biblioteca, a gente fez bastante coisa na Academia Pernambucana de Letras. E bem, e de resto, deixa eu ver, trabalhei em várias instituições públicas, trabalhei na Fundação Joaquim Nabuco, fui secretária de Planejamento Urbano em Caruaru. Lá tentei muito unificar o planejamento urbano com a educação, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de explicar a importância da cidade. E aí que entra o programa do rádio. A importância da cidade. A cidade é nossa casa. Não é, vamos dizer, eu tenho a minha casa, você tem a sua casa. Eu classifico como quartos de uma casa. E a cidade é a grande casa. E as nossas cidades estão muito depredadas. Era muito triste. Às vezes, a gente estava terminando uma praça e via o pessoal já de manhã terminava, à tarde já havia sido destruída, ou pichada, ou os bancos quebrados. Então, isso, eu digo, não, a gente tem que educar as novas gerações, para elas entenderem a importância disso, e essas crianças vão ser os futuros gestores, e esses gestores vão fazer a diferença na nossa sociedade, e na nossa arquitetura e no nosso urbanismo. Então, Quer essa dizer, então, necessidade de. então, Keila, você acha que é preciso preparar desde cedo a pessoa, o estudante, o cidadão, o futuro cidadão, como parte integrante da paisagem arquitetônica. As pessoas devem participar sabendo da importância, não só a importância funcional, mas a importância histórica, para que seja preservado, para que não seja pichado, para que não seja vilipendiado, para que não seja, enfim, ofendido. E, ok, e como é que foi a recepção dessa receptividade dessas suas ideias? As pessoas acolhiam essas ideias com esperança no futuro ou ainda viu com uma certa relutância? No serviço público, no serviço público, No serviço público e também na iniciativa privada, quer dizer, ou seja, o mundo, como é que não, o mundo vê isso? na iniciativa privada é mais fácil. Mas no serviço público eu me sentia como um extraterrestre. Lógico que não é todo mundo, mas muitas pessoas você fala e parece que você é uma alienada. Então eu digo, não. Então, se é dessa forma, a gente precisa formar as crianças, porque elas vão compreender quando alguém vier falar. Porque o que mais sempre me chocou foi o fato de falar e as pessoas, não era por maldade, mas não entendiam a importância daquilo. Não é? Então, existe um movimento muito grande, imenso, internacional, mundial, em prol do meio ambiente, mas não existe em relação ao urbanismo. Então, as pessoas constroem nas calçadas. A gente precisou mandar demolir um espaço gourmet feito uma calçada. Quer dizer, É, então a pessoa tem que ir para a rua e voltar para a calçada. Está entendendo? As pessoas não isso é uma entendem que a coisa séria, calçada né? é comum. Porque, na realidade, esse descompromisso das pessoas com o presente decorre da falta de compreensão do passado. E, naturalmente, quem não Exato. consegue entender, chega a entender o presente, imagina como vai ser o futuro. Uma coisa que a gente percebe com alguma facilidade, creio, eu lembro que na BR-101 existe uma variante que não é nem na BR-101, eu acredito que ainda seja na Avenida Recife. Não, talvez a BR-101, um dos dois ali. Tem uma variante que pega, ali vai para Chesf. E ali é uma coisa, um acesso importante. Pois bem,
por falta de cuidado, não sei se por falta de cuidado da prefeitura, do governo do estado, do ER, do CREA, não sei de quem foi, mas aquilo começou a haver uma invasão lateral e hoje em dia é até perigoso entrar naquela variante. Né? E isso denota exatamente isso, a falta de cuidado com as coisas. As pessoas não percebem que amanhã vai ser outro dia e o amanhã pode depender daquilo que você faz ou deixa de fazer hoje. E se você não compreende o passado, você não vai ter, você vai perder uma referência importante para agir no hoje. E se você não tem essa referência do hoje, você não vai ter, por maiores razões, você não vai ter do amanhã. Então isso que ela fala é uma coisa muito importante, quer dizer, no planejamento urbano, no planejamento tem que haver uma conexão com o ensino, com a educação, de modo que as pessoas passem a respeitar melhor e de forma mais clara aquilo que é feito e não é feito. E aí, Keila, eu queria que você comentasse um pouco sobre a diferença que você já começou a falar entre o que existe na percepção do gestor público e do gestor privado. O gestor público, muitas vezes, ele está ali como um emprego, um simples emprego. Ele não tem compromisso, talvez. Eu queria que você comentasse um pouco, na sua opinião, por que essa diferença de percepção entre o gestor público e o gestor privado no que diz respeito a esse respeito ao passado, esse respeito à Ao história, esse urbanismo. respeito ao urbanismo. O gestor público é como você diz, ele tem que cumprir uma determinada planilha, um determinado momento. Então, não são todos, tá? Eu quero falar que não são todos, mas acontece bastante, num percentual muito alto, que essa importância é relegada. O gestor privado, normalmente, ele tem uma perspectiva maior, um resultado diferenciado que ele quer alcançar. Então, talvez por interesse ou mesmo por formação, ele tem uma personalidade, vamos dizer, um posicionamento diferente. Essa coisa de entregar, não tem que entregar, não, a gente tem que entregar bem feito, né? A gente não tem que entregar, tem que entregar bem feito. E tem que fazer bem feito dentro de um tempo correto, não é? Não é, porque eu vou fazer bem feito, então eu vou demorar o tempo do mundo todo. Não. Você vai fazer ou não vai gastar o tempo fazendo, então faça bem feito, faça com qualidade, faça o seu melhor, porque às vezes o resultado que a gente chega não é o melhor resultado, mas é o melhor que a gente conseguiu fazer, não é? É isso que eu acho, que essa percepção de entender que a gente tem que dar o melhor da gente. Então, isso eu acho que falta na nossa sociedade, infelizmente. Então, você vê a quantidade de gente que quer conhecer a Europa, por quê? Porque a Europa preservou seu passado. E porque nós não estamos preservando o nosso passado para que no futuro as pessoas queiram conhecer nossas cidades. Né? Então, isso que eu tenho batido muito no programa de rádio, porque já que eu não consegui fazer minha voz ser ouvida, ou conseguir esse movimento enquanto gestora pública, eu digo, não, o rádio eu vou chegar em todo mundo e alguém vai me ouvir. E às vezes uma pessoa pode fazer a diferença. Eu não estou lhe ouvindo. Vamos falar do programa de rádio. Como é que esse programa de rádio funciona? Olha, eu juro a você que eu sou fã da sua família. E sendo fã da sua família, de seu pai, de anunciada, da sua irmã, seu. E aí eu descobri que estou diante de uma comunicóloga. Não é de uma grande arquiteta, mas também de uma comunicóloga. Eu queria que você falasse um pouquinho do programa. Como é que é esse programa? Como é a concepção do programa? E depois como é o dia a dia do programa? Como é que ocorre? Eu tenho um quadro que dura até 5 minutos, uma vez por semana, na quinta-feira de manhã. E aí, nesses 5 minutos, o quadro chama Arquitetura em Foco com Keila Porto. Então, aí eu falo sobre arquitetura. Mas eu tento falar de uma forma que alcance qualquer pessoa, porque eu estou falando no rádio, eu não sei para quem eu estou falando. Então, eu já vi, assim, já tive o feedback, que eu falo para pessoas, para agricultores, e falo para intelectuais. Já pessoas desses dois
desses dois patamares já entraram em contato comigo a partir do programa. E elas conseguem me acompanhar. Então, esse é o grande desafio. Falar em arquitetura, que é tida como uma profissão de elite, infelizmente, porque arquitetura não é profissão de elite. Uma construção mal feita, ela vai gerar problemas de saúde em uma pessoa. Então, ela é de utilidade pública. Você é engenheiro, você sabe, uma construção que não tem uma janela bem posicionada pode provocar mofo, pode provocar É, ok. alergias, não é? E Deixa eu fazer uma adoecer o observação habitante. com relação a isso. Ah, Esse nosso programa ele é muito acompanhado por engenheiros. E eu quero dizer uma coisa para corroborar isso que ele está dizendo. No nosso país existe, em média, um déficit habitacional de 6 milhões de moradias. No entanto, a gente olha no nosso entorno e as pessoas têm casa, elas moram em algum canto. Que retirada daquela população de rua, aquele que dorme sob a marquise, sob as pontes, as outras pessoas moram em algum canto. Ou seja, o maior programa habitacional do país não é feito pelos engenheiros, não é feito pelo governo, não é feito por ninguém, isso é feito pelas pessoas. E elas fazem isso eventualmente sem assistência nenhuma. Então elas começam a colocar, elas posicionam as casas na direção errada, ela não bota as janelas corretas. E então é isso que ele está dizendo. É importante que as construções tenham o suporte de alguém com conhecimento técnico. Esse alguém com conhecimento técnico na arquitetura, maior é o arquiteto, claro. isso aí, quando você falando, me fez lembrar um dos projetos que eu tive que, infelizmente, não vingaram dentro da prefeitura. Era o seguinte, a gente ia criar um laboratório, que esse laboratório já existia na Faculdade de Arquitetura de Caruaru, e a gente ia fazer uma filial do laboratório dentro da prefeitura. Então, era um aquário lá, e ele ia ter os estudantes de arquitetura supervisionados por professores e arquitetos da prefeitura, lógico, um revezamento e tal, e eles iam atender a população de baixa renda, para que elas tivessem um projeto, eu vou fazer minha casinha de um quarto, mas eu podia entrar naquele programa e receber um projeto para eu fazer minha casinha de um quarto, com a iluminação perfeita, com aeração, com ventilação, com acessibilidade. Então, vai gastar a mesma quantia, mas ele faria um projeto dentro de uma arquitetura. E dessa forma, a gente podia começar a fazer com que a periferia fosse bem arquitetada, bem planejada, e aí melhorando a cidade de fora para dentro. Porque no centro, normalmente, quem mora no centro das cidades tem condições de contratar um arquiteto. Quem não tem é quem está na periferia. Então, esse laboratório ia atender tanto a parte residencial como a parte comercial. Eu quero abrir um fiteiro, quero fazer um quartinho, mas eu ia fazer aquele fiteiro com um projeto de arquitetura. Entende? Uma banca de revista, um barzinho, não sei, o que fosse. Então, infelizmente, esse projeto não vingou. A gente chegou a fazer planta, chegou a fazer o convênio, foi quase firmado o convênio com a faculdade, e infelizmente não aconteceu. E me diga uma coisa, você então, você no programa, você fala para todo o público. Você fala desde as pessoas que estão mais ligadas ao campo, ou seja, muito distante das preocupações científicas e técnicas, até aqueles que são intelectuais, que eventualmente não têm formação técnica, mas têm formação cultural e formação artística para bem compreender a importância de um arquiteto. E do ponto de vista assim objetivo, você escolhe quais temas, quais são os temas que você melhor se enquadram nos seus programas, e que é muito difícil. Eu quero lembrar a todo mundo, e eu vou recorrer a um velho cantor, é, cantor e compositor pernambucano, que infelizmente não está mais entre nós, e era um gênio da música, chamado Reginaldo Rossi. E Reginaldo, com aquele jeitão dele, né, negócio de borogodó e não sei o que, aí aquele cara era um gênio, né? Para quem não sabe, Reginaldo estudou engenharia. Reginaldo não era um cara muito diferenciado e tinha uma capacidade muito grande de pensar. Tanto assim que fez muito sucesso em função dessa capacidade de pensar, da sensibilidade e do jeito de ser. E uma vez, Reginaldo, com aquele jeitão, ele disse que ele tinha que ser tão competente quanto Bach, quanto Beethoven, e começou com aquele jeitão dele, né, afrontando a cultura. Né?
E aí o entrevistador, "Pô, como é que você está se comparando com Beethoven?" Ele fez, não, não estou dizendo isso não, estou dizendo que ela tem que ser tão competente. E explicou por quê. E aí ele não, nem citou o nome dele, citou Beatles. Né? Não foi, aí ele já se comparou com Beatles. Veja bem que genialidade. Ele disse uma coisa muito certa. É quando o cara faz uma música que vai ser executada com 30, 40, 50 minutos, uma hora de música, e faz diversas suítes com intervalo e tudo, ele precisa de ter um tipo de competência. Mas quando se faz uma música que tem que ter no máximo 2 minutos e meio, você tem que ter outro tipo de competência, porque senão aquela música não toca no rádio. E se não tocar no rádio, as pessoas não ouvem. Então ele dizia que os compositores modernos eles tinham que ter esse talento de dizer muita coisa em pouco tempo. Que é exatamente isso que você faz. Você diz muita coisa num tempo pequeno. Um professor vai dar uma aula e dá 45 minutos de aula. Né? Mas Keila não, Keila disse tudo isso em 5 minutos. Como é que é esse negócio, Keila? A escolha dos temas, eu queria que você falasse primeiro da escolha dos temas e da forma como você apresenta esse sistema no programa. Primeiro, eu falo dos temas que, assim, das minhas dores. Qual era a minha dor? Era fazer uma praça maravilhosa e, de repente, ver alguém destruir. Isso é uma coisa que dói bastante. Então, esse foi um dos temas, eu bati muito nessa tecla das as calçadas. E ver uma pessoa, um idoso ou uma pessoa com necessidades especiais precisar ir para a rua para poder passar pela calçada, porque tem uma rampa, tem uma escada na calçada, e como eu lhe falei, chegou a ter um espaço gourmet na calçada. E as pessoas da falta de cuidado com o lixo, de jogar o lixo no meio da rua, de não ter esse cuidado. Então, eu sempre usei essas dores, porque se me doíam, deve doer em muita gente. Meu pensamento é assim. E para a gente educar, a gente precisa falar, pontuar, né? Como se diz. Então, esse é uma vertente de usar essas dores como tema. A outra, vamos dizer, aí a gente começou em abril o programa, né? Já está até longo, já está com 10 meses, né? Mais ou menos. Então, chegou o dia dos namorados, aí eu interrompo, aí naquele dia eu falei, foi um programa até que foi muito bem recebido, porque eu dei ideias de como você arrumar sua casa para receber o seu namorado, sua namorada, ou mesmo quem é casado para curtir aquele dia. Então, além de falar da arquitetura, né, porque aí eu falo como interiores, né, arquitetura de interiores, eu saio do urbanismo e entro no interiores e falo como você vai viver aquele momento. Então, depois teve o Dia dos Pais, então eu dei uma parada e aí falei aos pais, né? Se você, o que é que você está deixando de legado para os seus filhos? Qual é o adulto que ele vai ser no futuro? Aí eu vou para aquela função da educação, que é uma necessidade óbvia, não tem é inegável no Brasil que a gente precisa de educação. Então, cobro dessa forma, né? E faço essas cobranças. Tem alguns programas que são cobranças. Pego um tema de um dia importante, como o Dia dos Pais, e faço essa cobrança em relação não ao filho que vai dar o presente ao pai, mas ao pai o que vai deixar para o filho, como o meu me deixou, né? Porque eu fui agraciada, sou consciente disso. Então, eu cobro dos pais essa resposta. E E depois a gente começou de se. Foi quando surgiu a ideia da série, como nasceu a arquitetura e como ela cresceu ao longo do tempo com a humanidade. Essa série que eu estou fazendo agora nasceu dessa ideia. A gente começou da pré-história, o que era arquitetura na pré-história? Como é que as pessoas viviam na pré-história? Depois, como isso aconteceu na antiguidade? Agora, depois, como foi na Idade Média? E a gente agora está vivendo o Renascimento. Acabamos de iniciar o Renascimento. Então, primeiro eu dou um contexto histórico do que acontecia no mundo naquela época, e depois a gente fala da arquitetura propriamente dita. Como, vamos dizer, na Idade Média. A gente teve os tribunais da Inquisição,
tinha a opressão da igreja. Então, isso refletiu como na arquitetura? As construções onde o homem era mínimo, né? Aquelas catedrais altíssimas, os vitrais, a penumbra, isso aí para o homem se sentir menor e justificar o poder da igreja, o poder de Deus. Então, e agora no Renascimento? Aí é quando o homem começa a se enxergar. E aí, como isso acontece na arquitetura? Então, a gente vai primeiro mostrando a situação da sociedade, no caso do Renascimento, a saturação daquela opressão, e o Renascimento que vem como um respiro. E então, como isso aconteceu, como isso foi reverberado na arquitetura. E assim a gente vai acompanhando, a gente vai com a história e o reflexo da sociedade na arquitetura a partir da história. E aí a gente vai chegar até a idade contemporânea, né? Vamos chegar até os dias de hoje, mas hoje estamos no Renascimento. A gente teve o primeiro capítulo do Renascimento a semana quinta-feira, agora, né? Antes de ontem. Uma coisa que é muito Agora. importante para quem fala o homem e a mulher de comunicação é que eventualmente ele é surpreendido com alguns episódios interessantes. Ou alguém que a gente não esperava falou, eu ouvi você falando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. No seu caso, aquilo, você já foi surpreendido com algum ouvinte que você não esperava? Ah, eu ouvi você, aquilo, e estou gostando, e não sei o quê. Como é que é a resposta do público? Eu tenho certeza que a resposta do público eventualmente vem de onde a gente não espera. Porque quando é alguma pessoa amiga que está ouvindo, né, aí é mais Aí é amigo, é é mais amigo. tranquilo, né? Mas e quando é uma pessoa que você não espera? Mas rapaz, quer dizer, porque uma coisa interessante, né? Quando vem de uma pessoa que você não espera, você passa a ter a consciência de que você tem que ter mais cuidado do que fala, porque você está chegando num canto que você nem conhece. No teu caso, Keila, você já aconteceu isso contigo? Já. É, isso acontece realmente. Uma pessoa que eu não esperava jamais que acompanhasse o programa ligou para a rádio e mandou esse recado para mim, que esperava meu programa, quer dizer que não é nenhum programa, são 5 minutos só de fala, e ele espera semanalmente porque gosta de me ouvir falando da minha arte. Então, isso passa para a gente a necessidade que a nossa população está por cultura. As pessoas estão sedentas. Essa cultura rasa, que infelizmente é o que prevalece no nosso país, não é isso que as pessoas estão esperando. É o que chega para elas. Então, você começa com um programa sobre arquitetura, sobre história da humanidade, e as pessoas estão lhe acompanhando. Não estão desligando nem passando para uma música. Elas estão ouvindo o que você está dizendo. Eu tento também fazer muita relação, vamos dizer. Eu falei da peste negra no último capítulo. Essa participação desse senhor de me procurar, de mandar um recado, mostrou para mim a importância de levar cultura à população. Então, isso me deu mais força para fazer esse programa, porque mostra que a nossa população está vivendo com a cultura rasa, não por escolha, mas porque não chega para eles a cultura diferenciada. Então, eles estão sedentos. Há uma sede de cultura na nossa população. E isso está mais do que comprovado para mim nesse programa. E aí eu me esforço mais ainda para levar o máximo que eu puder. E você perguntou se alguém já aconteceu de estar na rua conversando com uma pessoa e dizer, não, a história do programa, e é você? Eu lhe ouço toda semana. É engraçado, né? Porque a pessoa conhece a sua voz, mas não sabe quem você é. Então, Keila, acontece isso também. vê bem, eu sei que você é uma profissional que tem uma atividade muito intensa. A gente falou até agora com algum empenho, né, da arquitetura em foco com o Keila Porto. Mas você tem outras atividades. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essas que você tá fazendo, que você está gostando de fazer, eu sei disso. Eu gosto de restauração, né? Eu estou aqui, inclusive, numa obra de restauração, mas na realidade, eu gosto de tudo. Eu gosto de design de móveis, tudo que envolve desenho e arte, gosto de pintar, gosto de fazer. E é o que acontece,
para cada projeto há um desafio. E esse desafio é o que me instiga, porque eu gosto de estudar e procurar ver como fazer e o que tem que fazer. É uma necessidade para mim, para viver. Eu preciso disso. E dentro desses projetos, eu podia falar um projeto muito, que eu acho muito interessante, é um de uma capela que eu fiz, que ela fica dentro de um açude. E eu, há mais de 20 anos, eu olhei para aquele açude no hotel que eu tinha feito, né? E eu disse, aqui cabia uma capela. Ia ficar muito interessante uma capela. E então, fiz o projeto e ele nunca foi executado. Há uns anos atrás, o proprietário me chamou e disse, vamos fazer finalmente. E aí eu disse, vamos. E começou a construção da capela. Secamos o açude, começou a construir a capela. Aí foi quando começou todo mundo a falar. Não, a cabeça do anjo, a asa do anjo. E eu, que anjo é esse que estão fazendo na obra? Eu visitando a obra, todo mundo falando do anjo, que o anjo, que o anjo. Eu parei o pessoal da obra e disse, olha, que anjo é esse que vocês tanto falam? Eles falaram, e a capela não é um anjo? Alexandre, eu não tinha visto que eu tinha desenhado um anjo. A capela é um anjo. Ela tem cabeça, tem asa, tem corpo, tem tudo. Ô, Keila, naturalmente, eu tenho uma inserção da arte um pouco diferente da sua, mas eu estou plenamente convicto que quando o artista está em ação, ele é tomado por alguma força estranha e eventualmente ele produz coisas que nem ele sabe que está produzindo. Então você é um exemplo de você produzir um anjo sem saber que estava produzindo ele. Na entrada do hotel. Quer dizer, tinha que haver aquele momento de paz, aquela espiritualidade ali. Eu não percebi. Eu atribuo que esse projeto eu fui usada como instrumento. Não, porque, honestamente, eu nunca, em nenhum momento, quando estava detalhando, desenhando, nenhum momento eu percebi que eu tinha desenhado um anjo. E é um anjo monstruoso, que fica flutuando na água. Ele não fica flutuando, viu, Alessandro? Ele está segurozinho. A engenharia está direitinha. Mas a sensação é de que ele está lá flutuando e eu realmente é uma experiência, vamos dizer, eu não sei se é espiritual, eu não sei, mas ali é uma experiência. Eu não sei ele É uma dizer o que foi experiência aquilo. surreal Surreal, pronto. e essa surrealidade é função da arte. Então a gente chega à conclusão é que através dos artistas, através dos arquitetos, a engenharia ela alcança um patamar muito superior. Que Keila para fazer isso, ela tem naturalmente teve uma formação, ela teve muita sorte, né? Uma mulher de muita sorte, porque nasceu num lar onde se respirava e se respira arte, né? E cultura, né? Ela teve essa sorte de ter sempre junto com ela uma voz como a de Valdeno Porto que ficava apontando caminhos e ficava com ela Com brincando na certeza. praia, mostrando como é que fazia o túnel da ladaria, enfim, ela foi crescendo e tal, e chegou a essa aquele que hoje planeja e projeta anjos sem saber que está projetando isso. Ou seja, ela está sendo o veículo de uma coisa superior que nós não sabemos o que é. É uma coisa que transcende a nossa compreensão. É uma coisa de fato surreal. Keila, nós estamos chegando ao final do nosso programa. E É, conversar com você é uma coisa assim extremamente adorável, porque não só porque você, como arquiteta, como pessoa, uma pessoa absolutamente adorável, mas também porque nos traz à mente tempos no qual o convívio com o Valdino era muito agradável. Né? Então você, militando numa outra área, você dá sequência à obra artística e cultural que ele produziu tão bem enquanto esteve com a gente por aqui. Aqui nós temos o costume, que no Norte agora, de fazer com que as despedidas sejam feitas pelo convidado. Assim eu passo a palavra para você e para suas despedidas. é um prazer imenso. Falar com Alexandre é reviver com meu pai, porque Alexandre era eu podia dizer assim, um filho para papai. E até por um bom tempo eu tive dificuldade de encontrá-lo, porque é uma emoção muito grande falar com Alexandre, e por conta da importância que ele tinha na vida do meu pai, que é uma pessoa, é um pedaço de mim. Né? Muito difícil separar Alexandre de papai.
né? Então, é um prazer imenso, uma honra inominável. Não tenho como explicar essa honra de ser entrevistada por Alexandre. E espero que cada um possa fazer o que eu peço sempre, é que cada um leve um pouco de cultura para alguém. Se você não tiver como levar para muitas pessoas e puder levar para uma pessoa, leve, porque essa pessoa pode fazer toda a diferença. Então, esse seria a minha mensagem, minha despedida. Dê a mão a alguém que precise ouvir algo sobre cultura, porque isso pode mudar o nosso país. Isso pode mudar a história do nosso país e das nossas crianças. A gente pode nem chegar a ver, mas a gente pode deixar esse legado.